Vem cá. É isso que vocês identificaram nesse texto aqui comigo? Foi assim? É? É, não é? Então vamos para o comando, ó. Com a mudança tecnológica ocorrida durante a Revolução Industrial, a forma de trabalhar alterou-se. Por quê? A invenção do tear propiciou o surgimento de novas relações sociais. Não, né? A invenção do tear não está falando isso, que propiciou novas relações sociais. B. Os tecelões mais hábeis prevaleceram sobre os inexperientes. Então, quer dizer, que com o desenvolvimento tecnológico, os experientes se sobrepuseram sobre os menos experientes. Porque ele coloca todo mundo no mesmo bojo. É só aprender a fazer o quê? Manipular as máquinas. Né? Tanto que aqueles mais antigos não iam sobreviver. Eles tentaram, mas não conseguiram. C. Os novos teares exigiam treinamento especializado para serem operados. Ele fala aqui que precisava. Não, ele fala os experientes, os menos experientes, os fazendeiros. Não precisa. Tá? É uma mão de obra que é uma mão de obra não qualificada. É isso daí que acabou acontecendo. D. Os artesãos, no período anterior, combinavam a tecelagem com o cultivo de subsistência. Eu já marcaria essa daqui. Que aí tem um finalzinho aqui, ó, que fala exatamente isso aí. Tá? Ó, achamos uma resposta. Ó, os artesãos no período anterior. Que período anterior? Antes da existência das máquinas, combinavam a tecelagem com o cultivo de subsistência. Fala, onde está isso daí, Mateus? Ali, ó, bem no meiozinho. Exceto em alguns ramos especializados, os velhos artesãos foram colocados lado a lado com novos imigrantes, enquanto pequenos fazendeiros tecelões abandonaram suas pequenas propriedades para se concentrar na atividade de tecer. Tá? Então, aqui a gente fala, ó, os caras, eles trabalhavam, ainda continuaram. O restante, absolutamente não. Tá? Aí no começo, ele também fala um pouquinho disso aí. Fala, ó, antes era diferente. Tá? Então eles trabalhavam, né, eles produziam. Então isso é agricultura de subsistência. Você fala, essa daqui está mais difícil. Então eu vou dar uma explicação mais geral. É aí que necessita o conhecimento, senão você não consegue matar. Antes da Revolução Industrial, né, que vai se desenvolver no século XVIII, vou até colocar. Vocês estão anotando alguma coisa? Vocês querem? Um quadro? Não, né? Então, acho que isso daí fica difícil. Mas a Revolução Industrial, ela vai começar a se desenvolver no século XVIII. Tá? Então, século XVIII em diante, nós vamos ter o desenvolvimento industrial. Quando nós temos o desenvolvimento das indústrias, nós vamos ver vários trabalhadores e pequenos agricultores deixando de produzir para subsistência. Falar por quê? Porque a partir desse momento, a produção passa a ser toda ela voltada para isso aqui, ó. Matéria-prima para as indústrias. Então, com o desenvolvimento industrial, é isso que começa a acontecer. Outra coisa que ocorre, concentração de terras, também vamos ter concentração de terras, porque se nós pegarmos o caso, vamos pegar aqui o caso das Américas, precisava produzir matéria-prima, algodão, produz em pequena propriedade? Eu vou dar outro exemplo aqui para vocês. Como que é esse processo de industrialização? Hoje é a mesma coisa, eu vou tirar o exemplo da cana. A nossa região aqui de Maringá, ela foi colonizada de que maneira? Qual é o produto que, né, contribuiu para a ocupação da região de Maringá? Café. O café era plantado em pequenas e médias propriedades ou em grandes fazendas? Aí veio o advento das máquinas. Na década de 1960 começa, né, o processo de mecanização. Qual produto se torna importante e por isso vai substituir o café? Até hoje, qual é o produto? Soja. Pode ser produzido ou colhido com máquina, tanto cultivado quanto colhido pelas máquinas? Sim ou não? Vocês estão vendo? E aí ele mata o quê? As pequenas e médias propriedades, que antes eram voltadas para subsistência também. Por quê? Porque enquanto eles produziam o café, também praticavam agricultura de subsistência. Então, para cá, com o desenvolvimento industrial, a produção de matéria-prima é que vai acabar sendo privilegiada. Então, aqui, ó, nós temos o predomínio dos
latifúndios. Essa é a ideia. E aqui, ó, num período anterior, porque aqui não... Ó, só que tem que ter um cuidado, hein? Isso aqui não está falando da América. Na América é sistema de plantation, se você pegar o Brasil. Está falando dessa questão da Europa. Não está falando da América. Detalhe, ó, isso aqui eu vou até escrever aqui para vocês, ó. Isso é Europa. Então, no período anterior, o que nós temos? No período anterior, nós temos uma agricultura que não é uma agricultura voltada para a produção industrial. É uma agricultura voltada para subsistência, organizada pelos camponeses, que produziam, olha só, não só para subsistência, quando eu estou falando de comida, mas também aquilo que os artesãos utilizavam para produzir, por exemplo, no caso do texto aqui, ó, tecido. Como que era feito o tecido antigamente? Alguém me fala? O que eles utilizavam? O que ele fala? Ele fala aqui, ó. Eles utilizavam aqueles teares que eram teares mecânicos. E aí você tinha que fazer, depois eu olho lá de novo, fio por fio. Lembra daquelas maquininhas? Lembra da história da Bela Adormecida? É Bela Adormecida que bota o dedinho lá na agulhinha? Que tinha bruxa, já viram esse desenho? Que fica fazendo, fiando. Aquilo é o tear. E aí, vocês sabem o que eles utilizavam para poder fazer os fios? Lã de ovelha. Tá vendo? Então não é uma agricultura camponesa de subsistência, uma produção manual. Então eu tenho a ovelhinha, tosqueio a danadinha. O que tosqueia? Tira o pelo da danada e aí vou produzir os fios e produzo o tecido. Antes era assim. Agora, ó, a coisa mudou. É isso que ele está querendo dizer no texto. E aí você precisa identificar isso também. Aí necessita um pouco de conhecimento. Maravilha? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vocês são muito quietos. Vocês estão muito quietos. Vocês estão com sono? Preguiça? Não? Então, olha lá. Essa era a da página 89. Agora, eu tinha deixado uma de fora. Vamos ver se dá tempo aqui, ó. Dá tempo. 2h20. Página 42, exercício 2. Aí a gente volta. Eu deixei isso aí para a gente voltar, que é um exercício diferente também. Tá? Ele não é de história. Você vai ver que ele não é de história, mas é um exemplo daquilo que você consegue matar a alternativa pela questão. Sabe onde vocês veem muito isso aqui? Geografia. Tá? É aquela questão da ocupação dos espaços. Qual é o impacto da ocupação do homem em determinados espaços geográficos? Olha só, quando eu estou falando de Idade Média, uma das coisas que a gente costuma mencionar é a rotação de culturas e a ocupação de áreas antes ocupadas por florestas e por pântanos. E por que isso aconteceu? Porque houve um desenvolvimento tecnológico. Aí lá na frente, né, isso aí eu estou falando do auge da Idade Média. Lá na frente, né, alguns séculos depois, eu falo, ó, galera, sabe o que vai acontecer? Os 3 flagelos. E aí entre os 3 flagelos, tem um que eu vou colocar aqui para vocês, que seria a fome. E sabe por que no século XIV nós vamos ter uma epidemia de fome na Europa? Porque choveu demais e faltou chuva. Chuva e seca. Por que isso aconteceu? Porque foi desmatado boa parte das áreas de floresta, gerando um desequilíbrio ambiental. Tá? Quando eu estou dando aula, ó, eu nem entendo desse assunto, esse negócio de ecologia, essas coisas é biologia quem trabalha, é a geografia, mas ó, é o impacto do homem, isso Idade Média. Quer ver outra consequência nesse mesmo período? Vocês sabem o que são os 3 flagelos? Um é fome, qual que é a outra? Que matou 1/3 da população europeia. A peste negra. A peste negra foi causada pela pulga do rato. Sabe por que causou essa doença? Falou, por causa da urbanização, tal, renascimento urbano. Também. Mas sabe por quê? Porque áreas de floresta foram devastadas e o rato que antes morava na floresta foi viver onde? Na cidade, porque é um animal que se adapta muito rapidamente a qualquer tipo de ambiente. E o que tem na cidade que ele poderia fazer? Comida. Aquele resto de comida. Resultado, qual é o impacto disso? Ó, tem a ver com o meio ambiente. A pulguinha vai picar o danado do homem e o bicho vai ficar perebento, tudo empesteado, cheio de pelota embaixo do sovaco. Não? Que é a peste negra, por isso que se chama peste bubônica. Então pergunta,
é a ação do homem sobre o meio, buscando aumentar a produção através do desenvolvimento tecnológico? Sim ou não? Sim. Se isso não tivesse acontecido, isso não teria ocorrido. É igual aqui, ó. Vem cá. Vocês viram o que aconteceu lá em Xanxerê, em Santa Catarina? Vocês são bem mais jovens que eu. Bem não, né? Eu tenho 23. Quantos anos tem vocês? 17, 16, 18, não é assim? Não, você está acabado para 23. É a profissão de professor, né? Muita borrachada. Então aí é o seguinte, galera, eu nunca tinha visto isso no Brasil. Você já parou para pensar se isso começar a acontecer? E bem na nossa região? Aqueles twister, igual dos Estados Unidos, que você vê aquele cone formando, aquele funil, aquele bicho preto assim, e do nada. Se ele passar na casa da gente, sobra o quê? Você dentro do carrinho ali, eu vou esconder no carro, e o carro, você vai parar lá em Oz, não é assim que Dorothy foi parar em Oz? É lá que você vai parar. Mas volta aqui então, gente, essa questão, ele fala sobre isso aí. Então, relaciona com a Revolução Industrial, com o desenvolvimento tecnológico, com o impacto, né, das máquinas sobre a sociedade, sobre o ambiente. Essa é uma questão bacana, mistura todos esses elementos. Então, olha lá. O homem construiu sua história. Então, deixa eu repetir aqui, senão lá não aparece, depois fica esquisito. Então, questão 2, página 42. O homem construiu sua história por meio do constante processo de ocupação e transformação do espaço natural. Na verdade, o que variou nos diversos momentos da experiência humana foi a intensidade dessa exploração. Não é o que eu acabei de dizer? Não interessa ser na Idade Média. Na Idade Média era um pouco mais lento, concorda comigo? Fala, óbvio, né, Matheus? Idade Média, os caras só no machado lá, tufi, tufi, tufi. Hoje não, motosserra, trator de esteira e derruba tudo. Tá? Então o que diminui é só a intensidade. Então vamos lá para o comando. Uma das consequências que pode ser atribuída à crescente intensificação da exploração de recursos naturais, facilitada pelo desenvolvimento tecnológico ao longo da história, essa daqui eu já vou avisar, é dificilzinha. Vamos fazer juntos, eu não vou dar a resposta. Aí vocês vão imaginar. Aí quando chegar no final eu falo, o que vocês acham? Olha lá. Uma das consequências, então, foi a diminuição do comércio entre os países e regiões que se tornaram autossuficientes na produção de bens e serviços. É uma das consequências da intensificação da exploração dos recursos naturais. Diminuiu o comércio entre os países. Vocês estão falando não, então essa eu já vou responder, então. Já que vocês estão falando não, eu concordo com vocês. Está errada. É o oposto, não é? A intensificação dos recursos naturais, da exploração, dos recursos naturais, vai exatamente aumentar o comércio. Então está errado. B. A ocorrência de desastres ambientais de grandes proporções, como no caso de derramamento de óleo por navios petroleiros. Então vamos continuar a leitura, já que ninguém se manifestou agora. A melhora generalizada das condições de vida da população mundial, a partir da eliminação da desigualdade econômica na atualidade? Só se ele está falando de outro planeta. Então essa aqui a gente sabe que está errado. 2 você já eliminou. D. Uma das consequências foi o desmatamento que eliminou grandes extensões de diversos biomas improdutivos, cujas áreas passaram a ser ocupadas por centros industriais modernos. Isso aqui entra geografia e biologia. Vocês veem bioma, não vem? Então vamos lá, eu vou aproveitar isso aqui, senão não vai dar tempo. O que são biomas? São ambientes onde se reproduzem determinadas espécies, certo? Certo. Existe esse negócio. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu estou perguntando. Existe bioma improdutivo? Tem o bioma do Cerrado, o bioma Pantanal, não tem tudo essas coiseiras? Eu não entendo, hein? Eu sou da história. Bioma improdutivo? O que vocês acham dessa questão? Dessa questão não, dessa alternativa, tá certo ou tá errado? Eu estou perguntando, gente, eu sou da história. Não existe bioma improdutivo, né? Muito bem, obrigado, viu, pessoal? Então, olha lá, é verdade, pior que é verdade. Aí, olha lá, o aumento demográfico mundial, por causa da exploração dos recursos naturais,
houve um aumento demográfico mundial, aumentou o número de pessoas, sobretudo nos países desenvolvidos, que apresentavam altas taxas de crescimento vegetativo. Deixa eu perguntar, o que tem a ver exploração de recurso natural com aumento de população? Tem alguma relação, será? Explorar recursos naturais, tem a ver com fazer mais fio? Tem a ver se você não tiver internet. Aí não tem outra coisa a fazer. Não é? Então, eu diria, essa estaria errado, tá? Então, a exploração dos recursos naturais não é o que determina o aumento da população. Poderia, estabelecer a diminuição, como foi no caso da Idade Média, tá? Mas o aumento não, beleza? E aí, então, cadê a B, que a gente ficou em dúvida? Olha, mas Mateus, é muito óbvio demais a B. Mas não é isso uma das consequências? Quando estão explorando recursos naturais, não ocorre... Aquele sinal foi o meu? Ocorre acidentes? Vários acidentes? Então, só pode ser a letra B. Por que você não quer marcar? Por que vocês ficaram com dúvida? Vício daquilo que nós trazemos das escolas. Aquilo que é fácil e óbvio só pode estar o quê? Entenderam?